Falando de candidatura, mas agora estadual, nós temos aqui no telão, vou trazer para vocês o nosso site, sbtnews.com.br. Tem uma aspas aqui de quem? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Minha candidatura em São Paulo está 100% mantida. Essa foi a afirmação que ele fez, então, para o nosso portal. Vamos ler aqui um trechinho para vocês poderem acompanhar. Lembrando, quem tiver acesso ao celular pode acessar nosso portal, também pode acompanhar pelo computador, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, anunciou que será candidato à reeleição ao governo do estado. Em entrevista ao SBT News, o governador paulista afirmou que a sua candidatura à reeleição está 100% mantida. Tarcísio é apontado como um dos possíveis nomes para a eleição presidencial. O cenário eleitoral já conta com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o senador Flávio Bolsonaro, representando o PL. Mas é claro que nós vamos voltar a conversar com a Vitória Abel para a gente entender esse cenário político e também essas duas falas. Vamos começar, Vitória, falando de Eduardo Leite, só para a gente manter uma ordem e um raciocínio. Você acredita que ele tem força para essa vontade de romper, como ele disse, um conflito de pessoas, de acabar com essa polarização política? E se ele tem força para isso e para essas eleições ainda? Pois é, Luara, claro que essa é uma vontade de partidos de centro que vem defendendo que uma terceira via se aflore nas eleições presidenciais, mas a gente está vendo e verificando nas pesquisas que essa não é uma realidade brasileira. Tanto é que os votos, a maior parte das intenções de voto se dividem entre o presidente Lula e um possível indicado do presidente Jair Bolsonaro à presidência da República. Neste momento, Flávio Bolsonaro lidera as intenções de voto entre os candidatos de oposição. A gente viu recentemente na pesquisa Atlas Bloomberg, que divulgamos aqui, inclusive, no primeira edição, que a maior parte dos votos se divide justamente de forma polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro, ou entre Lula e Tarcísio de Freitas, caso o governador de São Paulo fosse, de fato, o escolhido por Jair Bolsonaro. E quando se retira esses dois nomes da disputa e se simula um segundo turno entre Lula e um candidato de terceira via, de centro, se aumenta o número de votos brancos e nulos e também a intenção de voto em Lula, e não garante a vitória de um candidato de centro. Então, o que os números das pesquisas mostram é que o Brasil continua, sim, sendo um país polarizado, que a maior parte da população se divide, sim, entre Lula e Bolsonaro. Então, mesmo que exista a possibilidade de uma candidatura forte de terceira via, enquanto houver o nome de Lula e um nome indicado por Jair Bolsonaro na disputa presidencial, a maior parte dos votos vão se dividir entre esses dois e não serão direcionados para um candidato de terceira via. Depois que o presidente Lula sair da disputa presidencial, lá em 2030, já quando ele não disputará novamente a presidência, talvez a configuração da política comece a mudar. Essa também é a expectativa de alguns integrantes de partidos de centro, que a partir de 2030 essa configuração aí sim comece a mudar para tentar dar espaço, numa possibilidade de dar espaço para partidos de centro realmente crescerem na disputa presidencial. Mas, por enquanto, realmente as intenções de votos dos brasileiros se dividem de forma polarizada entre Lula e Jair Bolsonaro, Luara. Agora, Vitória, e Tarcísio, essa fala, 100% mantida a tentativa de reeleição aqui para o governo do estado de São Paulo, torna Flávio Bolsonaro cada vez mais próximo dessa disputa oficial para as eleições, e isso pode impactar até na força de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, já que ele, tendo inclusive essa fala de Tarcísio, não vou para a presidência, não vou disputar a presidência. Flávio Bolsonaro é o nome, isso pode fortalecer a oposição?
Pois é, Luara, era tudo que os aliados de Flávio Bolsonaro queriam ouvir, que de fato Tarcísio de Freitas sairá à reeleição ao governo de São Paulo. Mas importante a gente destacar aqui que, apesar dessa declaração do governador de São Paulo de que ele vai de fato ser candidato à reeleição, ele não fez nenhuma menção de apoio claro a Flávio Bolsonaro, nem na declaração que ele fez ao SBT News e nem na postagem que ele fez em suas redes sociais. Ontem ele publicou ali no início da noite nas redes sociais, também reafirmando a sua candidatura à reeleição ao governo de São Paulo e também dizendo que iria visitar o presidente Jair Bolsonaro na semana que vem. Vamos lembrar que, inicialmente, a visita de Tarcísio a Jair Bolsonaro estava prevista para esta semana, para essa quinta-feira, ontem, mas Tarcísio de Freitas acabou cancelando essa visita. E o que se entendeu ali no entorno de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro é que esse cancelamento tinha ocorrido justamente porque o governador não queria ser pressionado a apoiar Flávio Bolsonaro à presidência e também não queria ser pressionado a sair à reeleição. Então, depois de uma série de repercussões, o governador Tarcísio de Freitas resolveu vir a público para declarar de fato que ele sairá à reeleição. No entanto, a gente também pontua que o Tarcísio de Freitas já disse em outros momentos que ele seria candidato à reeleição ao governo de São Paulo, o que não impediu os seus aliados, o entorno dele ali no Palácio dos Bandeirantes, de continuar trabalhando em articulação para uma possível candidatura presidencial dele. O que mudou nesses últimos dias, e que a gente trouxe aqui também no primeira edição, é que o entorno de Jair Bolsonaro, liderado por Michele Bolsonaro, que defendia a escolha de Tarcísio de Freitas como substituto do ex-presidente, passou a desacreditar da candidatura de Tarcísio de Freitas. A gente pontuou aqui que os aliados de Michele Bolsonaro dizem que a primeira-dama realmente estava defendendo o nome de Tarcísio desde o final do ano passado, mas com o passar dos meses, ela percebeu que o marido, Jair Bolsonaro, não mudaria de ideia, de fato iria lançar o seu filho Flávio Bolsonaro e que a candidatura de Flávio Bolsonaro está consolidada. E essa consolidação vem junto também, acaba sendo também chancelada pelos números das pesquisas, que apontam justamente que Flávio Bolsonaro tem potencial de agregar votos de Jair Bolsonaro e, além disso, em um possível segundo turno com o presidente Lula, Flávio Bolsonaro teria a mesma intenção, o mesmo número de intenções de voto de Tarcísio de Freitas, derrubando aquele argumento de partidos de centro de que Tarcísio de Freitas teria mais força contra o presidente Lula. Então, tudo isso acabou levando realmente a um fortalecimento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Existiu uma pressão em cima de Tarcísio de Freitas para que ele se posicionasse. Ele se posicionou, portanto, dizendo que a candidatura dele ao governo está mantida. Mas pontuamos aí que ele não declarou ainda um apoio oficial a Flávio Bolsonaro na disputa à presidência da República. Luara. Apoio muito importante para atrair votos, inclusive no estado de São Paulo. Mas muita coisa ainda vai acontecer, inclusive é grande a expectativa para a visita, então, do governador Tarcísio de Freitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.